Dia. Nesse vídeo nós vamos falar sobre testes de hipótese para média de populações normais com variâncias conhecidas. Só lembrando vocês que para acessar esse material, vocês precisam entrar no site profvilmacarsburg.com.br/sumário dos testes. Se vocês entrarem diretamente nesse link, vai abrir essa página para vocês, onde aparecem aqui os 5 tipos de testes que nós vamos estudar na disciplina e alguns exercícios resolvidos com o SILAB, tá? Então, assim, gente, o primeiro teste que a gente vai trabalhar, então, é esse aqui, que é o teste de hipótese para média de populações normais com variâncias conhecidas. Nesse caso aqui, a gente trabalha com testes nos quais a gente já conheça a variância populacional. Quando que isso acontece? Digamos que você tem uma empresa de cervejas e a cervejas ela tem uma quantidade máxima de álcool, ou melhor, de gasolina, tá? A gasolina no Brasil ela tem uma quantidade máxima de álcool permitida. Então, você em algum momento teve que testar toda a gasolina produzida na tua na refinaria. Então, você testou toda a gasolina produzida e daí você encontrou o valor médio de álcool que tinha nesse combustível. E daí o que aconteceu? Você já sabe qual é a variância de álcool naquela gasolina, trabalhando com toda a população de gasolina produzida lá. Então você já tem essa variância, a tua variância já é conhecida. Quando em um dado momento você vai pegar uma parte dessa gasolina para distribuir, né? Então você vai querer fazer o teste para verificar se realmente aquela gasolina ela está obedecendo o padrão médio de álcool que precisa. Ou melhor, ela está tendo, não está ultrapassando aquele valor. Então você vai ter que testar se aquela média de álcool ela está dentro de um padrão aceitável, mas nesse caso, lembrando que então a gente já conhece as variâncias, tá? Então, para isso, para realizar esse tipo de teste, nós precisamos primeiramente estabelecer nossa hipótese inicial, que seria dizer que a quantidade de álcool é tal, provavelmente 20%, né? E daí, depois de estabelecer a hipótese inicial, que a gente também chama de hipótese nula, nós verificamos nossa estatística do teste. O que é a estatística do teste? É aquele valor de Z calculado ou T calculado que a gente já viu lá no caso de intervalo de confiança. Então, nesse caso, vai ser o valor do Z calculado porque nós estamos trabalhando com médias e as nossas variâncias elas já são conhecidas. Aqui abaixo a gente tem uma tabela com as possíveis hipóteses alternativas e os critérios de rejeição ou não da hipótese inicial. Provavelmente vocês estão enxergando essa tabela um pouquinho pequena, mas eu vou tentar explicar ela para vocês e ela está disponível também lá no site, tá? Então, na hipótese alternativa, a gente tem que ela pode ser, digamos que eu disse para vocês assim, ó, a média de álcool nesse combustível é de 20%. Então, eu posso testar se é diferente de 20%, se é maior do que 20% ou se é menor do que 20%. Quando eu testar se é diferente, eu tenho que considerar que o meu nível de significância, ele precisa ser dividido em ambos os lados da nossa curva de distribuição normal. Quando eu testar se o valor médio é maior do que eu supunha, né? Por exemplo, eu quero saber se a quantidade de álcool está sendo maior do que os 20% estipulados. Então, eu vou testar se o Z calculado, que é o Z que eu vou ter que calcular, que a gente inferiu ali em cima, vai ser maior do que o Z de alfa, tá? E se for menor, então eu vou testar se o Z calculado é menor do que menos Z de alfa. Como assim? Aqui estão as curvas de distribuição normal, que a gente já viu anteriormente. Então, nesse caso bilateral aqui, é o caso em que a gente está trabalhando com o H1, a hipótese alternativa, de que a média seja diferente do que a média inicial proposta. Tá? Esse é nesse caso. Daí o que acontece? Aqui a gente tem o valor de Z de alfa sobre 2. Por que o alfa está dividido por 2? Porque a gente precisa esse erro alfa considerado dos dois lados da igualdade. E aqui eu vou ter o menos Z de alfa sobre 2. Tá? Por quê? Porque a nossa distribuição aqui é uma distribuição simétrica, né? Então, esses dois valores eles são iguais em módulo. Bom, se o valor do Z calculado que nós calcularmos, ele cair aqui nessa região, ou aqui nessa região, ou seja, ele for maior do que o Z de alfa sobre 2 e menor que o menos Z de alfa sobre 2, então a gente vai ter que rejeitar a nossa hipótese inicial. Se a gente vai rejeitar a nossa hipótese inicial, a gente vai considerar a nossa hipótese alternativa como verdadeira.
Quando cair na região crítica. E se esse valor ele estiver subentendido nessa partezinha aqui, na região de não rejeição, a maioria dos lugares vocês vão ver isso aqui assim, ó, RNR, região de não rejeição, tá? Se cair nesse intervalo aqui o valor do Z calculado, então nós não rejeitamos a nossa hipótese inicial e concluímos que, a gente não conclui que ela é verdadeira, né? Mas nós consideramos que ela não vai ser rejeitada, ou seja, que a nossa hipótese alternativa ela não vai ser considerada. Depois, se a gente estiver trabalhando com um caso de um teste unilateral à esquerda, esse aqui é o caso em que a nossa hipótese alternativa vai dizer que a média é menor do que a média inicial citada, certo? Se for menor, daí o que acontece? É isso, né? Só para confirmar. Se for menor, daí vai ser, o Z calculado vai ter que ser menor do que menos Z de alfa. Então tá. Então aqui da nossa hipótese inicial, diz que a média vai ter que ser menor do que a média que a gente tinha estipulado na hipótese inicial. Daí o que acontece? Aí esse valor que a gente tem aqui é o valor de menos o Z de alfa. E a gente só vai trabalhar com ele. Depois disso, a gente calcula, a gente verifica quem é o nosso Z calculado. Se o nosso Z calculado cair nessa região aqui, a gente vai dizer que ele está na região de não rejeição e não vamos rejeitá-lo. A gente não vai rejeitar a hipótese inicial e vai supor que ela é a verdadeira. Agora, se cair nessa regiãozinha aqui, nessa região aqui, que é a região crítica, aí nós vamos dizer que nós rejeitamos a nossa hipótese inicial, portanto, a gente vai considerar como verdadeira a nossa hipótese alternativa. E por teste unilateral à direita é aqueles casos em que eu quero testar se o valor a gente quer testar quando a nossa hipótese alternativa vai dar que a nossa média é maior do que a média inicial, que a gente estipulou na hipótese inicial. Então, o que acontece? Se esse valor for maior, a gente está com esses dados aqui, tá? Então, se esse valor efetivamente for maior, então a gente vai dizer, se o valor cair for maior do que o nosso Z de alfa, então a gente vai dizer que o nosso dado caiu aqui na região crítica e nós rejeitamos a nossa hipótese inicial. Agora, se ele cair nessa região aqui, na região de não rejeição, se o Z calculado estiver aqui, a gente vai dizer que a gente não rejeita a nossa hipótese inicial. Tá? Então, essa é a ideia principal de teste de hipótese para a média de populações com variâncias conhecidas. Voltando lá no material, para auxiliar nos estudos, nós criamos um código Scilab que realiza esse tipo de teste de hipótese. Então, para utilizá-lo, a gente pode fazer o download dele aqui. Ele ajuda a gente a realizar os testes de uma maneira um pouquinho mais rápida. Eu vou abrir o Scilab porque a gente vai utilizar os dois métodos. A gente vai fazer isso aqui tanto no método manual, para vocês entenderem a ideia, quanto utilizando o Scilab, tá? Enquanto o Scilab abre, a gente vai vai ver os problemas e vai resolvendo ele de maneira manual, tá? Foi rapidinho hoje. Só um minutinho, gente. Então, só colei aqui o material, tá? Então, aqui a gente tem a entrada dos valores da hipótese nula, a entrada do tamanho da amostra, pergunta se a média está calculada ou não. E daí, assim, esse código aqui, ele é um código auxiliar, então ele ajuda a gente a resolver. Claro que poderia ter mais algumas coisas ali, né, fazendo com que ele ficasse um pouquinho mais completo, mas ele é suficiente para a gente conseguir resolver esse tipo de teste. Teste de hipótese para médias de populações normais com variâncias conhecidas, tá? Então, vamos lá, vamos voltar lá para o material e vamos ver os exemplos que a gente tem. Então, o primeiro exemplo que a gente tem, eu vou recortá-lo e vou colar lá no quadro para nós resolvermos ele juntos, tá? Então, assim, em primeiro lugar, só para explicar melhor para vocês o que acontece. Todos esses tipos de testes, eles têm aqui o exemplo, aí você tem a resolução dele de maneira mais manual, assim, né? E tem a resolução pelo Scilab. Então, vocês podem resolver das duas maneiras, tá? E depois tem os outros exemplos, né? Esse primeiro exemplo aqui,
a gente vai ver esse primeiro exemplo aqui lá naquele quadro. Então, vamos lá. Esse aqui é o primeiro exemplo. Ele diz o seguinte, exemplo 1. De uma população normal, com variância 36, toma-se uma amostra casual de tamanho 16, obtendo-se que a média é igual a 43, a média é igual a 43, ao nível de 10%, pede para testar as hipóteses. Bom, vamos resolver essa questão. As hipóteses que ele está pedindo para testar, elas já estão ali, talvez estejam pequenas para vocês verem, né? A hipótese inicial é que a média dessa população seja 45, e a hipótese alternativa diz que a média é diferente de 45, tá? Então, vamos retirar os dados, a variância ali naquele caso é igual a 36, essa variância aqui é uma variância populacional. Eu tomei uma amostra, então meu N é igual a 16, obtendo-se que a nossa média é 43. Nesse caso já veio tudo calculado, tá? Então a gente vai colocando só os valores aqui sem muitos problemas. Mas caso não viesse calculado, a gente teria que fazer esse cálculo. Bom, então aqui só retirei os dados do problema. Bom, o primeiro passo é a gente definir qual é a estatística do teste. Nesse caso aqui é o Z calculado. A gente já viu isso, né? Para calcular o Z calculado, a gente faz x barra menos a média dividido por sigma de x barra, tá? Só que esse sigma de x barra, quem é? Ele é a raiz da variância dividido por n, tá? Então, eu já vou calcular esse sigma de x barra aqui. Então, esse sigma de x barra vai ser igual à raiz da variância, que é 36, dividido por n, que é 16. Isso aqui, raiz de 36 é 6, raiz de 16 é 4. Vai dar 6 quartos, que é 1,5. Essa divisão, né? Então, agora eu vou substituir lá no Z calculado. Então, o valor da minha média é 43, da média calculada na amostragem, né? Menos a média da população, que é 45, que eu estou inferindo, que é 45. Isso aqui dividido por 1,5. Então, o valor do Z calculado deu quanto? Deixe-me calcular aqui. Vai dar menos 2 dividido por 1,5. Menos 2 dividido por 1,5 vai dar menos 4 terços, que dá aproximadamente menos 1,33. Bom, então esse aqui é o valor do nosso Z calculado. Esse aqui é um valor que a gente vai guardar porque a gente vai ter que utilizar, tá? Agora, o que mais? Para mim poder montar minha curva, eu preciso saber quem é o meu Z de alfa. Bom, o meu Z de alfa vai ser igual, nesse caso aqui, vou precisar do meu Z de alfa sobre 2, tá? Bom, o Z de alfa sobre 2 vai ser o Z de... Agora a gente vai ter que pensar um pouquinho como é que a gente vai olhar esse valor. Esse aqui vai ser o Z de 5%, só que tem um detalhe, né? Quando eu olhar isso aqui lá na tabela, eu tenho que pensar no seguinte, que aquela nossa tabela ela tem 0,5 por lado, para cada lado da metade daquela curva, né? Então, digamos que essa aqui seja a minha curva, eu vou apagar depois, tá? Então, posso fazer ela normal, né? Então, cada metade, então metade vale 0,5, metade vale 0,5. Eu quero que metade desse alfa seja descontado em cada um desses lados da igualdade da curva, tá? Então, aqui eu vou perder 5%. 5% é 0,05, né? Então, qual é o valor de Z que eu vou ter que olhar lá naquela tabela para que eu possa encontrar esse dado aqui, exatamente esse? Eu vou ter que fazer 0,5 menos 0,05. Então, vai ser 0,495? Isso? Só vou confirmar, tá? Para não ter problemas. Isso é 0,5 menos 0,05. Isso é 0,45. Viajei. Desculpa. Ali é se fosse 1%, né? É 0,45. Então, é esse Z que a gente precisa olhar lá na nossa tabela, tá? Então, eu vou abrir aqui a tabela. O valor que eu preciso daqui, dessa tabela,
é o valor de 0,45, tá? O 0,45 está onde? Aí tem mais um detalhe ainda, né? Essa nossa tabela aqui, ela nos traz os valores de maneira que, se eu for olhar o valor lá do lado direito, na verdade, ela considera todo 100%, né? Então, ela vai pegar o valor desde aqui, daqui até ali. Então, em vez de olhar o valor de 0,45, eu vou ter que olhar de 0,45 mais 0,5, 0,95. Deixando claro que isso aqui depende da tabela. Tem tabelas que a gente pega que ela analisa daqui em diante. Então, seria o 0,45. A nossa tabela, ela analisa a partir daqui, a partir do zero. Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado. Mas, enfim, voltando lá na nossa tabela, então eu preciso do valor de 0,95. O valor de 0,95 eu vou recortar aqui para a gente poder riscar, né? Vai dar 0,95 está onde? Entre esses dois valores, tá? Então, isso aqui é 1,64. Aqui e aqui. Vou usar o menor deles, porque ele está exatamente entre esses dois, né? Vou usar o menor deles. 1,64. É obrigado a usar o menor? Não necessariamente, tá? Isso aqui eu poderia usar 1,645, por exemplo, que é um valor entre esses dois, tá? Mas aí 1,64. Aí voltando lá, então isso aqui vai ser igual a 1,64, tá? Bom, tá pronto? Quase, né? Quase pronto. Vamos fazer o seguinte, vamos puxar. Opa, que houve? Vamos apagar aqui. Deu certo. Daí agora vamos puxar para o lado aqui um pouquinho para a gente fazer o desenho da nossa curva. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, a gente está com o seguinte, a gente tem uma curva, esse valor que a gente encontrou aqui, 1,64, ele está dizendo que a minha limitação aqui é 1,64, e aqui, já que a curva ela é simétrica, vai ser menos 1,64. Aqui a gente tem a nossa região de não rejeição, e aqui nesses cantinhos a região crítica. Aqui também, região crítica. A partir daquele valor que a gente encontrou aqui, esse menos 1,33, ele está onde? Esse menos 1,33 está mais ou menos por aqui, digamos, 1,33. Mas a gente percebe que ele é um valor entre menos 1,64 e 1,64. Então a gente vai dizer o quê? A gente vai dizer que a gente não rejeita a nossa hipótese. Então vamos dizer o seguinte, trazer para cá. Não rejeitamos H0, pois o Z calculado pertence à região de não rejeição. Pronto, é isso. Essa é a ideia, tá? Então a gente faz um teste, a gente verifica se pertence à região de não rejeição ou não. Então, nesse caso aqui, nós não rejeitamos H0 porque o Z calculado ele pertence à região de não rejeição. Então, se fosse para verificar se essa nossa hipótese de ser diferente de 45 era verdade, a gente ia dizer que não, porque nós não conseguimos rejeitar o H0, porque ele se encontra dentro da região de não rejeição. Voltando lá no material, que tem disponível no site para vocês podem conferir aqui a resolução, ó, deu menos 1,33, então ele pertence à região de não rejeição e não rejeitamos H0. Aqui tem a resolução via Silab. Vamos lá para o Silab. O Silab ainda está pensando. Vamos abrir novamente o Silab. Só um minutinho, gente. Agora aqui a gente vai executar essa função. Daí a gente vai ver a resolução aqui. Tá, lá no Silab pede para entrar com a hipótese nula. Para entrar com a hipótese nula, a gente vai olhar aqui a questão, né? A hipótese nula é 45.
Então, vamos lá, aqui vai ser 45. Tamanho da amostra, 16. A média já estava calculada? Estava. Entre com o valor da média. Qual é o valor da média? 43. A gente possui a variância ou o desvio padrão? A gente possui a variância, e é 36. O valor de z calculado é menos 1,33, conforme a gente calculou. O nível de significância em porcentagem é 10, o teste que eu quero fazer é o 1, que é o bilateral. Então, o valor de z é esse aqui, menos 1,64, e o menos z é menos 1,64. Decide se não rejeitar a hipótese inicial. Foi o que a gente fez lá, né? Então, não rejeitamos, era zero. E é isso, tá? Essa é a ideia. O Scilab, ele ajuda a gente a fazer esses cálculos de uma maneira um pouquinho mais direta. Vocês vão poder usar ele sem problema nenhum. Se quiserem fazer a programação em outro tipo de código, sintam-se à vontade, porque vocês conseguem acessar esse aqui para conseguir fazer essa conversão de linguagens, né? Esse aqui foi elaborado por mim, então provavelmente vocês vão achar alguns detalhezinhos aí, mas ele funciona muito bem, tá? Bom, vamos lá, vamos tentar fazer o próximo exemplo. Vamos abrir aqui, vamos para o exemplo 2. O exemplo 2 está aqui. Vamos levar para lá para poder resolver. Esse é o exemplo 2, ele diz o seguinte: uma fábrica anuncia que o índice de nicotinas do cigarro da marca X apresenta-se abaixo de 26 mg por cigarro. Um laboratório realiza 10 análises do índice, obtendo esses valores que estão aqui. Sabe-se que o índice de nicotina dos cigarros da marca X se distribui normalmente com variância 5,36. Então, pode-se aceitar a afirmação do fabricante ao nível de 5%? Então, vamos resolver. Então, aqui a gente vai ter que definir quem é o H0 e quem é o H1. Tá, o H0, ele está dizendo que a empresa anuncia que está abaixo de 26. Então, eu vou supor que esteja exatamente 26, que essa seja a média, e vou testar se pode ser menor do que 26. Bom, então o que acontece? Foi realizado 10 testes, então o nosso N é 10. E tá ali os valores. Para mim calcular a minha média, eu não vou escrever todos os valores aqui novamente, mas é só somar todos eles e dividir por 10, né? Então vamos lá, 26 mais 24, mais 23, mais 22, mais 28, mais 25, mais 27, mais 26, mais 28, mais 24. Isso tudo dividido por 10, vai dar 25,3. Tá? Então, deu 25,3 o valor da nossa média. Beleza. O que mais a gente sabe? A gente sabe que a nossa variância é 5,36. A gente vai precisar calcular o nosso Z, calc. Tem mais alguma coisa que a gente sabe? O nível de significância, né? Que é 5%. Então, vamos lá. Quem é o nosso Z calculado? O nosso Z calculado vai ser a média, que é 25,3. Que a gente calculou, menos a média que a gente supõe que seja verdadeira, dividido pelo sigma de x bar. Precisa calcular quem é o sigma de x bar. Sigma de x bar vai ser a raiz da variância, que é 5,36, dividido por n, que é 10. Isso aqui vai ser aproximadamente quanto? Raiz de 5,36 dividido por 10. Vai dar aproximadamente 0,73. Então, isso aqui eu vou dividir por 0,73. Aqui tem detalhes, né, gente? Vocês já fizeram um cálculo numérico, vocês sabem que se guardar todas as casas aqui, o resultado ali sai mais preciso, né? Mas a gente vai usar o arredondamento, como se usa na maioria dos livros de estatística. Isso aqui, fazendo essas operações, vai dar, fazendo essas operações aqui, né, vai dar menos 0,9589. Ou 96, né? Fazer o arredondamento. Que 96.
é 958, então 96, beleza. O que mais? A gente precisa do Z de alfa. Nesse caso aqui, o Z de alfa vai ser o Z de quem? Nesse caso aqui, o Z de alfa vai ser, já que eu quero que seja menor, eu estou trabalhando com o seguinte. Tá aqui minha curva, eu quero que seja menor, então tudo isso aqui está na região de não rejeição, tá? Então esse valor aqui que vai ser o Z de alfa, então como ele está do lado esquerdo, eu já sei que ele vai ser, na verdade, menos o Z de algum valor. Já que ali é 5%, então lá vai ser 0,95, né? Porque eu pego o inteiro aqui e subtraio 0,5. Ou ainda, pela nossa tabela, tem uma particularidade interessante. A gente pode olhar esse valor aqui, ó, o Z de 0,05. Tá? Quem é o Z de 0,05? Vamos pegar a tabela aqui. 0,05, né? Vai estar aonde? 0,05, 05, aqui, 0,05, né? Então é 1,64 negativo, igual ao anterior, né? Só que o outro era 10%, tinha que dividir por 2. Nesse caso aqui não precisamos dividir. Então esse resultado aqui dá menos 1,64. Bom, então aqui está o menos 1,64. E esse valor aqui, que a gente calculou, de Z calculado, ele está onde? Está mais para cá, né? Ele é maior do que esse carinha ali. Então significa o quê? O que que a gente pode inferir? A gente vai dizer que não rejeitamos H0, pois o Z calculado, pois o Z calc pertence à região de não rejeição, vírgula, portanto, o que a gente vai dizer? Nós não podemos aceitar a informação do fabricante. Então é isso. Então nós não rejeitamos H0, pois o Zcal que pertence à região de não rejeição, portanto nós não podemos aceitar a informação do fabricante. E é essa a nossa conclusão, tá? Por que nós não podemos aceitar a informação do fabricante? Porque ele disse que seria menor do que tal valor. Então, para ser menor, teria que cair ali na região crítica. Não caiu, caiu na região de não rejeição. Então, nós não vamos rejeitar o H0, que era a hipótese de ser igual a 26. Portanto, nós não podemos aceitar a informação do fabricante. E essa é a resposta do exemplo número 2. Fazendo isso daqui lá no Silab, vamos lá, vamos executar aqui novamente. Entre com o valor da hipótese nula. Qual é a nossa hipótese nula? 26. O tamanho da amostra é 10. A média já está calculada, agora eu vou colocar que sim, tá? Porque a gente já calculou ela, né? Dá 25,3. Mas se você colocar que não, ele vai pedir para inserir todos os valores. Aí é só inserir todos os valores. A gente possui a variância ou o desvio padrão. Variância que é 5,36. No valor de Z calculado é menos 0,95, foi isso que a gente achou. 0,96, arredondando. O nível de significância é 5. No teste que a gente quer fazer, é monolateral à esquerda ou à direita. A gente está trabalhando com menor que ou maior que? Menor que. Então, menor que, a gente vai utilizar o teste de tipo 2 aqui. Então, decide se não rejeitar a hipótese inicial, pois o Z calculado pertence à região de não rejeição. E essa é a nossa resposta. Igual o que a gente fez aqui, só que lá um pouquinho mais fácil, né? Então, vamos para o exemplo 13 e último dessa parte, tá? Aqui também tem a resolução, né? Pertence à região de não rejeição. Aqui tem a resolução via Silab. E depois vamos para o exemplo 3.
Um fabricante de lajotas, vamos recortar e vamos resolver por lá, né? Então, vamos lá. Está aqui o exemplo 3. Um fabricante de lajotas de cerâmica introduz um novo material em sua fabricação e acredita que aumentará a resistência média, que é de 206 kg. A resistência das lajotas tem distribuição normal com desvio padrão de 12 kg. Retira-se uma amostra de 30 lajotas, obtendo-se a média igual a 210. Ao nível de 10%, pode o fabricante aceitar a resistência média das lajotas tenha aumentado. Vamos lá. Então, vamos primeiro definir as hipóteses, H0 e H1. Bom, quem é a nossa hipótese inicial? É de que seja 206. Eram 206. Ele fez um teste, ele acha que agora elas aumentaram, porque na amostragem dele deu 210. Então, ele vai dizer que aumentou, que não é mais 206, que é mais do que isso, né? Então, quais são os outros dados que a gente tem? O desvio padrão, sigma, é 12. Eu vou retirar uma amostra, então meu N é igual a 30. Dessa amostra eu obtive média 210. Ao nível de 10%, então meu alfa aqui, 10%. Eu quero saber se elas aumentaram a resistência. Então vamos lá, temos que calcular o Z-calc. Para calcular esse Z-calc, eu preciso da média, que é 210. 210 menos a média original ali, que é 206. Isso aqui dividido pelo sigma de x barra. Bom, o sigma de x barra vai ser igual a raiz quadrada do sigma da variância, ali é o desvio padrão, então aqui eu vou botar 12 ao quadrado, dividido por n, que é 30. Isso aqui vai ser igual a quanto? Vamos ver aqui, vai ser a raiz de 144 sobre 30. Isso aqui vai dar aproximadamente 2,19. Então, eu tenho aquela subtração dividido por 2,19. Isso daqui vai dar quanto? 210 menos 206 é 4, né? Dividido por 2,19 vai dar aproximadamente 1,83. De novo, esses resultados aqui, eles são aproximados, né? Se der muito próximo ao valor do Z, lá a gente deveria voltar e analisar, né? Então, esse erro aqui de 10%, se eu for desenhar minha curva, esse erro ele está do lado de cá, né? Então, aqui está a minha região de não rejeição. Eu estou dizendo que é maior, então, para que seja maior realmente a resistência, tem que cair nesse cantinho, que é a minha região crítica. Para mim verificar qual que é esse valor, eu vou ter que verificar qual é o valor de Z de alfa. Esse Z de alfa vai ser o Z de quanto? Já que é 10% o erro, tudo é 100%, então aqui vai ser 90%, que é 0,9, tá? Então, indo lá na nossa tabela, eu vou ter que procurar o 0,9. Vamos procurá-lo aqui. 0,9 está onde? 0,9015, 0,89, 1,28. 0,9 é 1,28 aproximadamente, né? Tá bom, então vamos voltar lá. Aqui vai ser 1,28. Então, esse número aqui é 1,28, mas o valor que a gente calculou, esse valor aqui, é 1,83. Ele está para lá, certo? Então, agora a gente vai inferir o seguinte. Rejeitamos nossa hipótese inicial. Nesse caso, nós rejeitamos a nossa hipótese inicial, pois o Z-calc pertence à região crítica, certo? Pertence à região crítica, então rejeitei minha hipótese inicial. E o que quer dizer isso? Então,
podemos acreditar na informação do fabricante de que a resistência média aumentou. Então, com base nos dados que a gente tem, nós vamos rejeitar nossa hipótese inicial. Por quê? Porque o nosso Zcal, ele pertence à região crítica. Então, errinho de digitação ali, né? Então, podemos acreditar na informação do fabricante de que a resistência média aumentou. Tá? Então, por que a gente pode acreditar? Porque realmente caiu na região crítica. Então, a gente vê que a nossa hipótese inicial seria falsa. E a gente iria acreditar na hipótese alternativa. Bom, então é isso, gente. Sobre esse primeiro tipo de teste, é isso que eu queria ver com vocês. A gente vai fazer a resolução desse ainda no Silab aqui, para vocês verem. No dia da prova, vocês vão poder usar o Silab, mas de qualquer forma, vocês já viram que vocês vão ter que entender lá a definição, senão não vai adiantar, né? Então, entre com o valor da hipótese nula, nesse caso aqui é 206. O tamanho da amostra era... Tamanho da amostra é 30. A média já está calculada assim. Qual é o valor da nossa média? Qual é o valor da nossa média? 210. A gente possui a variância do desvio padrão, nesse caso era o desvio padrão, né? Que era 12, é isso? Era 12. Daí aqui fala o valor da variância populacional, que é 144. O valor do Z calculado é 1,82. Tá? O valor da variância é 144, que é o quadrado de 12. O valor do Z calculado é 1,82. Foi isso que a gente chegou? 1,83. Mas isso com arredondamento, né? 1,83. Aí qual o nível de significância em porcentagem? Era 10. O teste que a gente estava trabalhando era o menor que, não, maior que, é o terceiro. Então o valor do Z é 1,28, isso que a gente colocou, né? O Z é 1,28. E decide-se rejeitar a hipótese inicial, porque o Zcalc pertence à região crítica. Foi isso que a gente fez? Sim, podemos acreditar na informação do fabricante que a resistência aumentou. Nós rejeitamos nossa hipótese inicial. Então essa é a ideia, gente. Depois disso, a gente vai voltar para o sumário dos testes e a gente resolveria o próximo tipo de teste de hipótese, que é o teste para média de populações normais. Então é isso. Até mais, gente. Um abraço. Obrigado pela atenção.